Imagine um lago que desaparece sem explicações e um homem que faz chover dentro de ambientes fechados. Fique agora com 5 acontecimentos bizarros sem explicações. Bom, galera, esse se trata de um novo quadro do canal que se chama Top Medo, que irá abordar tópicos de várias coisas bizarras pelo mundo, como lugares mal assombrados, tipos de fantasmas, tipos de demônios, essas coisas assim. Espero que gostem. Em quinto lugar, a Garota de Gelo. Em uma gelada manhã de dezembro de 1980, um homem abriu a porta dos fundos de sua casa e encontrou Jamie Hillary, sua vizinha de 19 anos de idade, congelada na neve no quintal. O corpo da moça havia sido transformado em um bloco de gelo, totalmente sólido. Depois de ficar exposto durante toda a noite na temperatura abaixo de 20 graus Celsius, Jamie foi levada imediatamente ao hospital e seu estado chocou a equipe que a atendeu. A garota estava tão seriamente congelada que nenhum de seus membros podia ser injetado qualquer tipo de medicamento em seu corpo. Seu estado grave a ponto em que, se voltasse para a consciência, ela provavelmente apresentaria sérios danos neurológicos e teria suas 2 pernas amputadas devido ao congelamento. Entretanto, depois de passar algumas horas enrolado em um cobertor térmico, Jamie começou a sofrer violentas convulsões, voltando a ficar consciente e, para a total perplexidade dos médicos, sem apresentar qualquer dano cerebral ou físico, apenas alguns sinais de convulsão mental. A Garota de Gelo deixou o hospital 50 dias depois, sem perder uma única unha devido ao grave congelamento, mostrando simplesmente algumas pequenas cicatrizes. Em quarto lugar, o Senhor da Chuva. Imagine que um de seus amigos vai visitá-lo, e depois de ficar todo esquisitão como se tivesse entrado em transe, de repente começasse a chover dentro de sua casa. Esse é Donnie Decker, um norte-americano da Pensilvânia que provocou sua primeira chuva entre 4 paredes em 1983. Repetindo a bizarra façanha várias vezes depois disso, Donnie descobriu que conseguia fazer chover dentro dos ambientes em que se encontrava, sempre que quisesse, e apesar de ter demonstrado sua incrível habilidade diante de inúmeras testemunhas, ninguém jamais conseguiu explicar como é que ele conseguia provocar o fenômeno. Aparentemente, tudo começou depois que Decker perdeu seu avô, levando o rapaz a acreditar que seus poderes eram resultado de uma possessão espiritual. O rapaz inclusive se submeteu a diversos exorcismos e cerimônias do tipo, e eventualmente, tão misteriosamente como começaram as chuvas provocadas por Donnie, simplesmente pararam de acontecer. Terceiro lugar, o Lago Desaparecido. Tudo bem que o aquecimento global tenha se tornado um tema constante em nosso cotidiano, mas já ouviu falar do desaparecimento de um lago inteiro de uma hora para outra? Esse fenômeno aconteceu na Patagônia em 2007, deixando para trás um enorme leito de 30 metros de profundidade e 8 km de longitude. Segundo as informações, a última vez que o lago foi visto foi no mês de março, apenas 2 meses depois. Geólogos que visitavam a região constataram que havia desaparecido sem deixar vestígios. Ninguém consegue entender como é que um lago dessas proporções pode ter sumido assim, tão repentinamente. Mas uma das teorias em que um terremoto possa ter provocado a drenagem da água. O problema é que nenhum evento deste tipo foi registrado na região durante o intervalo de tempo que o lago foi supostamente desaparecido. O mistério sobre o sumiço das águas continua sem explicação, servindo apenas para alimentar a imaginação dos ufólogos de plantão, que acreditam que uma nave alienígena tenha vindo à Terra e roubado a água. Segundo lugar, animais exclausurados em rochas. Imagine que você decide quebrar um pedaço de sólido de rocha e, para sua surpresa, descobre um animal vivo exclausurado em seu interior. Na verdade, existem inúmeros registros de casos desse tipo, de tartarugas, lagartos, sapos e outros bichinhos que foram encontrados no interior de pedras, troncos de árvores e até no meio de peças de concreto. Trata-se de um dos mistérios geológicos mais enigmáticos do mundo, pois os interiores das rochas são como uma espécie de molde dos corpos dos bichinhos. Além disso, a maioria das pessoas que encontraram esses animais vivos alegam não ter descoberto qualquer fissura, orifício ou rachadura que permite a entrada de ar.
Como é que essas criaturas conseguiram sobreviver sem ar, água e sem se mover? E sabe-se lá por quanto tempo? Talvez a anedota mais incrível sobre este mistério seja o caso ocorrido na França em 1856. Homens que escavavam um túnel para uma linha de trem, depois de cortar um pedaço de calcário da era Jurássica, se depararam com uma bizarra criatura. O animal cambaleou para fora da rocha, chacoalhou as asas, soltou um grito e caiu morto. Com uma envergadura de 100 metros de asa, 4 patas e dentes, o bicho foi identificado como sendo um pterosauro. Primeiro lugar, as faces de Belmas. Pessoas costumam identificar animais, pessoas e até o rosto de Jesus nos mais inusitados lugares. Esse fenômeno, inclusive, tem até um nome: pareidolia. No entanto, o caso das faces de Belmas foge dessa explicação. Tudo começou na Espanha na década de 70, depois que os moradores de uma casa na cidadezinha de Belmas identificaram um rosto humano no cimento que fazia parte da lareira da cozinha. Os proprietários da casa quebraram a lareira e construíram uma nova, descobrindo um novo rosto no chão. Uma semana depois, escavaram na residência e revelaram a sepultura com ossos humanos, logo abaixo da estrutura. No mesmo, depois de destruir e reconstruir a lareira inúmeras vezes, as faces estranhas continuavam a aparecer. Pesquisadores e especialistas investigaram o caso do surgimento dos rostos durante 30 anos, e análises minuciosas realizadas na superfície onde elas apareciam revelaram que não se tratava de pintura sobre o concreto. O caso continua sem explicação, levando os cientistas a proclamarem que este poderia ser o fenômeno paranormal mais importante do século.